Ele acreditou que tinha enterrado o passado, até o destino colocá-lo diante da mulher que ele deixou sem nada e dos filhos que pagaram pelo erro dele. Fique até o final dessa história, porque cada escolha vai mudar um destino. E, se essa história tocar seu coração, já aproveite para se inscrever no canal. O Barão Viúvo jamais imaginou que pisaria novamente naquele bairro esquecido pelo mundo. A carruagem avançava com dificuldade pela rua de barro, onde a chuva da noite anterior transformara o chão em um lamaçal espesso. As rodas rangiam, sujas, enquanto crianças descalças observavam em silêncio aquele veículo elegante demais para aquele lugar miserável. O cocheiro hesitou. "Senhor, tem certeza de que é aqui?" O barão apenas assentiu, com o rosto sério e os olhos fixos à frente. Havia semanas que aquela sensação incômoda não o abandonava, algo entre culpa e inquietação. O nome dela voltara à sua mente de forma insistente, como uma ferida que nunca cicatrizou direito. Maria das Dores, ex-empregada da casa senhorial, demitida sob acusação de roubo, expulsa sem direito à defesa. Na época, o barão acreditara ser apenas mais um problema resolvido. Uma criada a menos, uma boca a menos para alimentar, a honra da casa preservada. Ou assim ele pensara. A carruagem parou. O cheiro de esgoto, mofo e fumaça misturava-se no ar. O barão desceu, ajeitando o sobretudo caro, completamente deslocado naquele cenário. À sua frente, alinhavam-se barracos feitos de madeira velha, pedaços de zinco enferrujado e lona rasgada. Ele caminhou alguns passos, ignorando os olhares curiosos. Parou diante de um dos barracos mais precários. A porta era apenas um pano pendurado por um prego torto. Ali morava ela. Antes que pudesse bater, ouviu um choro fraco vindo de dentro. "Mamãe, tô com fome!" A voz infantil atravessou o barão como uma lâmina. Ele congelou. Segundos depois, uma mulher surgiu puxando o pano que servia de porta. Estava magra, pálida, com os cabelos presos de qualquer jeito. O vestido era velho, remendado em vários pontos, mas o rosto, o barão reconheceu na mesma hora. Maria das Dores levantou os olhos e, ao vê-lo, empalideceu ainda mais. O senhor?" A voz dela saiu baixa, trêmula. Instintivamente colocou o corpo à frente da porta, como se quisesse proteger algo, ou alguém. O barão abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Ele jamais a vira assim. Na memória dele, Maria era limpa, discreta, sempre de cabeça baixa, mãos calejadas, mas postura firme. Agora parecia menor, quebrada, consumida pela miséria. Ele pigarreou. "Eu não sabia que morava aqui." Ela deu um sorriso amargo. "Ninguém sabe. Ninguém quer saber." De dentro do barraco surgiram duas crianças. Um menino de cerca de 7 anos, magro demais para a idade, e uma menina menor, talvez 4, agarrada à barra do vestido da mãe. Os olhos das crianças se arregalaram ao ver o homem bem vestido. "Mamãe, quem é?" Maria hesitou. O silêncio pesou. É alguém do passado." O barão sentiu um nó no peito. Ele reparou nos pés descalços das crianças, nas costelas marcadas sob a pele, no olhar faminto que não era apenas de comida. Era de dignidade. "Eles são seus filhos?" perguntou, mesmo já sabendo a resposta. "São." A voz dela endureceu um pouco. "E antes que pergunte, não, nenhum deles é seu." O comentário saiu carregado de dor e orgulho ferido. O barão sentiu o rosto esquentar. "Não foi isso que pensei." "Foi sim." Ela o encarou pela primeira vez sem baixar os olhos. "Todos pensam." O vento frio atravessou o barraco, fazendo o pano da porta balançar. O barão olhou ao redor, desconfortável. "Posso entrar?" Maria hesitou longamente. Depois, afastou-se. "Se o senhor não se importar com a pobreza..." O interior do barraco era pior do que ele imaginara. Um colchão fino no chão, quase sem espuma. Um fogareiro improvisado, apagado. Um único prato com restos secos de farinha. Um balde servindo de tudo,
As paredes deixavam passar o vento. A menina tossiu, uma tosse funda, doente. O barão sentiu algo apertar no peito com força. Há quanto tempo vocês estão assim? Maria sentou-se no colchão e puxou os filhos para perto. Desde que fui expulsa da sua casa. As palavras não foram ditas com raiva. Foram ditas como um fato, cruel, irreversível. Eu procurei trabalho, continuou ela, mas quando perguntavam de onde eu vinha, quando diziam seu nome, as portas se fechavam. O barão engoliu seco. A acusação era falsa. Ela o interrompeu pela primeira vez, erguendo a voz. Eu nunca roubei nada. Nunca! Aquela joia não estava comigo, mas ninguém quis ouvir. O menino puxou o braço da mãe. Mamãe, tô com fome! Maria fechou os olhos por um segundo. A vergonha atravessou seu rosto como um golpe. O barão não aguentou. Ele tirou algumas moedas do bolso e estendeu. Pegue, por favor. Ela olhou para as moedas e depois para ele. Não. Empurrou a mão dele de volta. Isso não compra o que tiraram de mim. O silêncio caiu pesado. O barão sentiu, pela primeira vez em muitos anos, vontade de chorar. Ele se lembrou do dia da demissão, do olhar dela implorando por uma chance de explicar, da forma como ele se virou e mandou o capataz resolver. Eu errei, disse, finalmente, e esse erro caiu sobre vocês. Maria não respondeu, apenas abraçou os filhos com mais força. Eu vim porque... Ele respirou fundo. Algo dentro de mim dizia que precisava vê-la. Agora eu entendo. Ele olhou ao redor novamente. Aquilo não era apenas pobreza, era consequência direta de uma injustiça. O que aconteceu com o pai das crianças? Maria hesitou. A resposta veio baixa. Morreu na pedreira, trabalhando até o corpo não aguentar mais. O barão fechou os punhos. Vocês não podem continuar aqui. Ela riu, um riso curto, sem humor. E o senhor acha que eu escolhi isso? Ele se aproximou um passo. Não, mas eu posso mudar. Maria ergueu os olhos desconfiada. O senhor já mudou minha vida uma vez. A voz dela tremeu. E não foi para melhor. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer acusação. O barão percebeu naquele instante que não bastaria dinheiro, nem favores, nem ordens. Ele teria que enfrentar o próprio passado e talvez pagar por ele. Quando se virou para sair, o choro da menina ecoou novamente. Fraco, doente, o barão parou na porta. Ali, diante daquele barraco, algo dentro dele quebrou e algo novo começou a nascer. Ele saiu decidido. A atitude dele mudaria tudo, mas antes, ele teria que provar que não era tarde demais. A carruagem avançava agora em silêncio, mas dentro do barão havia uma tempestade. As imagens do barraco não saíam de sua mente. Os pés descalços das crianças, a tosse fraca da menina, o olhar de Maria. Não mais submisso, mas cansado, ferido, desconfiado. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo um peso que jamais carregara antes. Culpa. Ao chegar à propriedade, os portões de ferro se abriram como sempre, obedientes. A casa senhorial permanecia intacta, elegante, limpa demais, como se ali dentro o mundo nunca tivesse conhecido fome, frio ou injustiça. O mordomo correu para recebê-lo. Senhor barão, o jantar já está sendo preparado. Não quero jantar. A voz saiu seca. Quero respostas. O homem hesitou. Sim, senhor. O barão atravessou os corredores com passos firmes até o antigo escritório da falecida esposa. Poucos entravam ali desde a morte dela. Ele puxou uma cadeira, sentou-se e chamou em voz alta. Tragam o capataz. Agora! Minutos depois, Augusto surgiu à porta. Forte, braços grossos, expressão sempre segura demais. Mandou me chamar, senhor? O barão o fitou longamente. Sim, pausou. Quero falar sobre Maria das Dores. O capataz não piscou. Aquela criada? Aquela mulher que você acusou de roubo. Augusto cruzou os braços. Eu fiz o que tinha que ser feito. Explique. A joia da baronesa sumiu.
Ela estava trabalhando naquele dia, era óbvio. O barão se levantou lentamente. Óbvio ou conveniente? O capataz franziu a testa. Está duvidando de mim? Estou. A resposta veio firme. Porque eu a encontrei hoje. Augusto empalideceu. Encontrou? Num barraco? Com 2 filhos passando fome? A voz do barão subiu. E se você mentiu, se destruiu a vida daquela mulher por preguiça ou maldade? Eu não menti. Respondeu rápido demais. O silêncio caiu pesado. O barão caminhou até uma gaveta e a abriu. De lá, retirou um pequeno saco de pano. Reconhece isso? Augusto arregalou os olhos. Isso é... a joia. O barão a segurou entre os dedos. Foi encontrada entre os pertences da minha esposa. Nunca saiu desta casa. O capataz começou a suar. Senhor, eu... talvez tenha me enganado. Não. O barão bateu a mão na mesa. Você escolheu o caminho mais fácil e o mais cruel. Augusto deu um passo para trás. O senhor sabe como é manter ordem entre criados. Sai daqui. A voz do barão ficou fria. Está dispensado. Agora. Mas... agora. O capataz saiu apressado, derrotado. O barão afundou na cadeira. Pela primeira vez, percebeu que a injustiça não fora apenas um erro, fora um reflexo da sua própria indiferença. Naquela noite, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Enquanto isso, no barraco, Maria tentava acalmar os filhos. A menina ardia em febre. O menino segurava o estômago vazio. Maria olhava para a porta inquieta. As palavras do barão ecoavam em sua mente. Eu posso mudar. Ela já ouvira promessas demais. Mas algo naquele olhar, algo estava diferente. O amanhecer chegou cinzento. Maria acordou com batidas firmes à porta. Maria das Dores! Ela sentou-se assustada. Quem é? Sou eu. O barão. O coração dela disparou. Ela abriu a porta apenas o suficiente. O que o senhor quer agora? Ele estava diferente. Sem carruagem, sem luxo. Apenas um casaco simples. Vim buscar você. Buscar para quê? A desconfiança voltou. Para ouvir a verdade e para reparar o que fiz. Ela riu nervosa. Reparar? E acha que isso é simples? Ele se ajoelhou diante das crianças. Algo impensável para um aristocrata. Sua filha está doente. Ela precisa de cuidados. Maria sentiu as pernas tremerem. Não use meus filhos para aliviar sua culpa. Não é culpa. Ele ergueu os olhos. É responsabilidade. Silêncio. Venha para a casa. Pelo menos até sua filha melhorar. Como criada? Ela perguntou, ferida. Como hóspede? Respondeu firme. Sob minha proteção. O menino arregalou os olhos. Mamãe, eu quero comer. Maria fechou os olhos. As lágrimas caíram sem controle. Ela odiava precisar aceitar, mas amava mais os filhos. Eu vou, disse enfim, mas não por você. Eu sei, respondeu o barão. É por eles. Enquanto caminhavam para longe do barraco, Maria não percebeu os olhares ao redor, nem o sussurro que começava a se espalhar. A ex-empregada estava voltando à casa do barão, e nem todos ficariam felizes com isso. A casa do barão jamais parecera tão fria. Maria sentiu isso no instante em que cruzou o portão de ferro, com os filhos agarrados às suas saias. O mesmo lugar que um dia fora seu trabalho, agora se erguia diante dela como um tribunal silencioso. Cada janela parecia observar. Cada degrau parecia julgar. Os criados se alinharam no pátio ao verem o barão chegar a pé. Algo incomum. Mas o espanto maior veio quando notaram quem caminhava ao lado dele. É ela, a ladra, a que foi expulsa. Os sussurros cortavam como lâminas invisíveis. Maria baixou o olhar, o rosto queimando de vergonha. O menino apertou sua mão com força. Mamãe, eles estão olhando? Não solta minha mão, ela murmurou. O barão percebeu. Parou no meio do pátio. Atenção! Sua voz ecoou firme. Quero todos os criados agora. Se calaram imediatamente. Esta mulher
Ele continuou apontando para Maria. Nunca roubou nada desta casa. Foi acusada injustamente. Um murmúrio correu pelo grupo. A partir de hoje, qualquer palavra de desprezo ou desrespeito contra ela será tratada como afronta direta a mim. Maria levantou os olhos, surpresa. Ela e seus filhos estão aqui sob minha proteção. Alguns criados desviaram o olhar. Outros pareceram confusos, mas uma coisa ficou clara: algo havia mudado. Mesmo assim, quando Maria entrou na casa, o peso do passado caiu sobre seus ombros. Cada corredor trazia lembranças. O dia em que fora humilhada, o momento em que pedira para se explicar e ninguém a ouvira. O quarto destinado a ela não era o antigo aposento de criada. Era um quarto simples, porém limpo, próximo à ala dos hóspedes. Aqui vocês ficarão, disse o barão. Isso não apaga o que aconteceu, respondeu Maria, firme, mas cansada. Eu sei. A menina foi imediatamente levada ao médico da família. Diagnóstico: infecção nos pulmões. Se tivesse demorado mais alguns dias, talvez não sobrevivesse. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Naquela noite, sentada à beira da cama da filha, ela chorou em silêncio. Não por gratidão ao barão, mas pelo medo do que quase perdeu. O barão observava a distância do corredor. Ele nunca fora um homem de gestos suaves. Mas ver aquela mulher lutando sozinha, sustentando a dignidade mesmo depois de tudo, começou a tocar algo que ele não conhecia. Dias se passaram. Maria evitava o barão sempre que podia. Respondia com educação, mas mantinha distância. Ele, por sua vez, respeitava o silêncio dela, até que, certa manhã, a governanta a chamou. "O senhor barão deseja falar com você." Maria respirou fundo antes de ir. O escritório parecia maior do que ela lembrava. O barão estava de pé, olhando pela janela. Sente-se, disse ele. Ela permaneceu em pé. "Diga logo o que quer." Ele virou-se. "Quero que volte a trabalhar aqui." Ela sentiu o sangue ferver. "Nunca mais serei sua criada." "Não como antes," respondeu calmamente. "Quero que administre a cozinha e os mantimentos, com salário justo e respeito." Maria riu, incrédula. "Depois de me destruir, acha que isso resolve?" "Não resolve." Ele aproximou-se. "Mas é um começo." Ela o encarou. "E o senhor dorme tranquilo sabendo que minhas crianças passaram fome por sua causa?" O golpe foi direto. "Não." Ele respondeu baixo. "Não durmo." O silêncio entre os dois ficou pesado. "Eu fico," disse Maria por fim. "Até minha filha sarar. Depois vou embora." "Aceito." Naquela noite, porém, algo inesperado aconteceu. A menina chamou pelo barão. "O moço triste, vem aqui." Maria hesitou, mas deixou. O barão sentou-se ao lado da cama. "Você vai ficar boa," disse ele. "Fica com a gente?" perguntou a criança. Ele engoliu em seco. "Fico." Maria observava da porta e, pela primeira vez, não viu apenas o homem poderoso. Viu um homem quebrado, mas ela ainda não sabia, nem ele, que aquele retorno despertaria segredos enterrados há anos e que alguém naquela casa não aceitava aquela mudança. A rotina da casa começou a mudar, mas nem todos aceitavam isso. Maria acordava antes do sol, como sempre fizera, mas agora não por obrigação, e sim por necessidade. Precisava provar todos os dias que merecia estar ali. Caminhava pelos corredores com passos firmes, mesmo sentindo os olhares atravessados dos criados mais antigos. A governanta, Dona Amélia, observava tudo em silêncio. Era uma mulher de postura rígida, cabelos presos com força e um sorriso que raramente chegava aos olhos. Fora fiel à antiga baronesa e nunca aceitara bem Maria, nem mesmo antes da acusação. Agora aceitava menos ainda. "A cozinha não é lugar para lembranças sentimentais", disse Amélia certa manhã. "Aqui se trabalha." Maria engoliu a resposta. Não estava ali para discutir. Enquanto isso, o barão também enfrentava mudanças internas.
Ele passava mais tempo observando do que falando. Notava como Maria cuidava dos mantimentos, como esticava o pouco para alimentar a todos, como jamais reclamava, nem mesmo quando alguém tentava provocá-la. Era uma força silenciosa. Certa tarde, enquanto revisava papéis antigos no escritório da falecida esposa, o barão encontrou algo inesperado. Uma carta, o selo ainda intacto. Curioso, ele a abriu. Se um dia esta carta for encontrada, que Deus me perdoe. A joia nunca saiu da casa, mas havia alguém que precisava que Maria fosse culpada. O coração do barão disparou. A letra era da baronesa. Ele leu e releu aquelas palavras, sentindo o chão se mover sob seus pés. Alguém havia planejado aquilo. E Dona Amélia fora a única pessoa com acesso total aos aposentos naquele período. Na cozinha, Maria sentiu um arrepio estranho, como se algo estivesse prestes a acontecer. Você devia ter ido embora quando teve chance, sussurrou uma criada mais jovem, nervosa. Tem gente que não perdoa seu retorno. Maria manteve o olhar no fogo. Eu não fiz nada de errado. Às vezes isso é o pior. Naquela noite a menina teve febre novamente. O barão foi chamado às pressas. Ela está piorando, disse o médico. Precisará de remédios caros e repouso absoluto. Providencie tudo, respondeu o barão sem hesitar. Maria observava em silêncio. Havia algo naquele homem que não combinava com o aristocrata frio que ela conhecera. Quando ficaram a sós, ela falou: "Por que está fazendo tudo isso? Porque eu devia ter feito antes." Ela desviou o olhar. Ou porque quer aliviar a própria consciência. Ele não negou. Talvez os dois. O silêncio que se seguiu não foi confortável, mas foi verdadeiro. Mais tarde, enquanto Maria retornava ao quarto, ouviu passos atrás de si. "Cuidado para não se sentir em casa demais", disse Dona Amélia, surgindo das sombras. "Algumas portas nunca se abrem de verdade." "Eu não tenho medo de portas fechadas", respondeu Maria firme. "Tenho medo de injustiças." O sorriso de Amélia foi gelado. "Então, deveria ter medo de mim." Na mesma noite, o barão chamou Maria ao escritório. Ela entrou desconfiada. Ele colocou a carta sobre a mesa. "Leia", Maria leu. As mãos começaram a tremer. Isso muda tudo." "Muda." Ele respirou fundo. "E prova que você foi usada como bode expiatório." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dela. "Eu perdi tudo por causa disso." "Eu sei." A voz dele falhou. "E não vou permitir que isso fique impune." Eles se olharam por longos segundos. Havia dor, havia culpa e havia algo novo, perigoso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um grito ecoou pela casa. "Fogo!" Maria correu. Da cozinha, chamas começavam a subir, e nos olhos de Dona Amélia, refletidos pelo fogo, havia satisfação. O fogo se espalhava rápido demais. As chamas subiam pelas cortinas da cozinha, lambendo as paredes como se tivessem vontade própria. A fumaça tomou os corredores, fazendo os criados gritarem em pânico. "Água! Tragam água! As crianças!" Maria correu sem pensar. Ignorou o calor, a fumaça, o medo. Seu único pensamento era a filha. O barão surgiu logo atrás. "Maria, espere!" Mas ela já havia desaparecido pelo corredor tomado pela fumaça. O quarto estava quente. A menina tossia, assustada. "Mamãe!" Maria a pegou no colo, protegendo o rosto da criança contra o peito. O teto estalou. O barão entrou no quarto no mesmo instante. "Temos que sair agora!" Uma viga caiu perto deles. O barão envolveu Maria e a criança com o próprio corpo, guiando-os às cegas pelo corredor. A fumaça ardia nos olhos, o ar faltava. Do lado de fora, os criados finalmente conseguiram conter as chamas. Maria caiu de joelhos no pátio, abraçando os filhos, tremendo. O barão ajoelhou-se ao lado dela. "Você está bem?" Ela assentiu, chorando. "Obrigada", murmurou sem perceber. Dona Amélia observava à distância, o rosto fechado. Minutos depois, quando tudo se acalmou, o barão chamou todos. "Ninguém sai", disse em voz firme.
Ele caminhou até o centro do pátio. O incêndio começou com óleo espalhado de propósito, afirmou. Isso não foi acidente. Os olhares se voltaram para Dona Amélia. A senhora foi vista saindo da cozinha pouco antes. Ela tentou manter a postura. Absurdo! Estão tentando me acusar. O barão ergueu a carta da baronesa. Minha esposa deixou isto. Sua voz ecoou, confessando que a joia nunca foi roubada e que alguém precisava incriminar Maria. O silêncio foi absoluto. Dona Amélia empalideceu. A senhora destruiu uma vida, continuou o barão, e quase destruiu outras hoje. Ela caiu em prantos, mas não negou. Eu só queria proteger a casa, gritou. Ela não pertencia aqui. Pertencia mais do que a senhora imagina, respondeu ele frio. Dona Amélia foi retirada da propriedade naquela mesma noite. Maria observava tudo em choque. Mais tarde, sentada no quarto, ainda tremendo, o barão entrou. Se quiser ir embora agora, eu entendo, ela o encarou. Depois de tudo isso, ele respirou fundo. Não tenho direito de pedir que fique. Não peça, ela respondeu. Apenas seja diferente do homem que foi. Ele se aproximou. Eu estou tentando, todos os dias. O silêncio entre eles não era mais de distância, era de algo que crescia. Maria desviou o olhar. Isso não muda o que eu sinto. E o que sente? Ele perguntou, sem perceber que prendia a respiração. Ela hesitou. Confusão. Ele assentiu. Eu também. Do lado de fora, a noite parecia mais clara, mas dentro deles uma tempestade começava. E alguém, mesmo longe da casa, ainda não aceitava aquela derrota. Os dias seguintes ao incêndio foram estranhamente silenciosos. A casa estava diferente, não apenas pelas marcas deixadas pelo fogo, mas pela ausência de Dona Amélia. Os corredores pareciam mais leves, mas também carregados de segredos que agora vinham à tona. Maria continuava dedicada aos filhos. A menina melhorava aos poucos, mas ainda era frágil. O menino, mais atento do que nunca, observava tudo em silêncio, como se entendesse que algo importante estava acontecendo ao redor deles. O barão, por sua vez, passava noites em claro. Não conseguia afastar da mente a imagem de Maria correndo para o fogo sem hesitar, arriscando a própria vida pelos filhos. Aquela mulher, que ele julgara tão facilmente no passado, revelava agora uma coragem que ele próprio não tinha certeza de possuir. Certa manhã, uma carruagem desconhecida parou diante dos portões. O mordomo veio apressado. Senhor barão, há um homem pedindo para falar com Maria. O coração dela disparou ao ouvir a notícia. Quem é? Perguntou, já sentindo o peso da resposta. Disse chamar Joaquim, respondeu o mordomo. Alega ser parente. Maria empalideceu. O barão percebeu imediatamente. Você não é obrigada a vê-lo. Eu sei, respondeu ela, respirando fundo. Mas fugir nunca resolveu minha vida. Joaquim era o irmão do falecido marido de Maria, um homem endurecido pela vida, olhar desconfiado, roupas gastas. Assim que a viu, falou sem rodeios. Fiquei sabendo que agora vive como senhora na casa do barão. Maria sentiu o golpe. Estou aqui pelos meus filhos, nada mais. Pois eu vim buscar o menino, disse ele seco. Sangue do meu irmão, o mundo pareceu parar. Ele fica comigo, respondeu Maria firme. Mulher sozinha não cria homem direito, retrucou Joaquim. O barão, que observava à distância, aproximou-se. Esta conversa terminou, disse com autoridade. Ninguém tira criança alguma desta casa. Joaquim riu, debochado. E desde quando o senhor se importa com crias de empregada? O silêncio foi cortante. Desde que aprendi o valor de cada vida, respondeu o barão. E desde que percebi o tamanho das minhas falhas. Joaquim foi embora prometendo voltar. Com a justiça, Maria desabou em lágrimas assim que ele se foi. Ele pode levar meu filho, sussurrou desesperada. O barão tomou uma decisão naquele instante. No dia seguinte, chamou Maria ao escritório.
Sobre a mesa havia documentos. "O que é isso?" ela perguntou confusa. "Uma casa", respondeu ele. "Pequena, mas digna, está no seu nome." Ela arregalou os olhos. "Eu não posso aceitar isso." "Pode." Ele falou com calma. "Não é caridade, é reparação." Ela chorou. "O senhor não entende. Se eu aceitar, tudo muda." "Eu sei." Ele se aproximou um passo. "E talvez precise mudar." Maria ergueu o olhar. "Por quê?" perguntou a voz baixa. "Por que faz tanto por mim?" Ele demorou a responder. "Porque quando quase perdi vocês no fogo, percebi que já os tinha perdido uma vez. E não sobrevivi a isso." O silêncio foi profundo. Eles estavam perigosamente próximos. Maria se afastou. "Eu ainda não confio totalmente." "Nem precisa," respondeu ele. "Só não vá embora sem lutar." Naquela noite, Maria ficou acordada olhando os filhos dormirem. Ela sabia. Aceitar aquela ajuda significava abrir o coração e correr o risco de se ferir outra vez. Mas recusar poderia custar tudo. E enquanto isso, em algum lugar da cidade, Joaquim tramava algo que colocaria aquela família em perigo. A visita de Joaquim não foi esquecida. Dias depois, 2 homens de aparência severa chegaram à propriedade trazendo um documento oficial. O mordomo, nervoso, levou o papel diretamente ao barão. Senhor, é uma intimação." O coração de Maria quase parou quando ouviu a palavra. "Ele fez mesmo", sussurrou. Joaquim havia entrado com um pedido judicial para retirar a guarda do menino, alegando que Maria era incapaz de criá-lo sozinha e que vivia sob dependência de favores de um homem poderoso. A humilhação veio escrita em cada linha. "Ele quer me pintar como interesseira", disse Maria, com os olhos marejados, "como alguém sem dignidade." O barão fechou os punhos. "Isso não vai acontecer. O senhor não pode comprar a justiça." Ela respondeu ferida. "E eu não deixarei que pensem isso." O julgamento ocorreu dias depois, numa sala fria, cheia de olhares curiosos e cochichos cruéis. Maria entrou de cabeça erguida, vestindo um vestido simples. O barão sentou-se ao fundo, respeitando o desejo dela de não parecer protegida demais, mas cada músculo do seu corpo estava tenso. Joaquim falou primeiro. "Essa mulher não tem condições de criar um menino. Viveu na miséria, foi acusada de roubo e agora se apoia na caridade do barão." Maria sentiu o golpe, mas permaneceu firme. Quando foi chamada a falar, respirou fundo. "Eu perdi tudo por uma mentira. Passei fome, passei frio, mas nunca deixei meus filhos passarem sozinhos. Se isso é fraqueza, então eu aceito ser fraca." O juiz a observava atentamente. "E o barão?" perguntou Joaquim provocador. "Qual é o papel dele nessa história?" O silêncio caiu. O barão se levantou antes que Maria pudesse responder. "Sou eu quem deve falar." Todos os olhares se voltaram para ele. "Eu fui responsável pela queda dessa mulher", disse com voz firme. "Acreditei numa acusação falsa e a expulsei sem defesa. O que fiz não foi justiça, foi covardia." Um murmúrio percorreu a sala. "Tudo o que fiz depois foi para reparar o que destruí, não por piedade, mas por dever." O juiz franziu a testa. "E seus sentimentos por ela, senhor barão?" Maria arregalou os olhos. O barão hesitou, apenas um segundo. "Existem", respondeu, "mas nunca foram condição para ajudá-la." O coração de Maria disparou. O juiz bateu o martelo. Considerando os fatos, a dedicação comprovada da mãe e a ausência de qualquer prova de negligência, a guarda permanece com Maria das Dores. Maria levou a mão ao peito, chorando. Joaquim saiu derrotado, lançando um último olhar de ódio. Do lado de fora, Maria mal conseguia respirar. "Eu consegui", sussurrou. O barão se aproximou emocionado. "Você sempre conseguiu, só ninguém quis enxergar." Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas. "O que disse lá dentro foi a verdade." Ele respondeu baixo. "E já não sei fingir que não sinto."
O silêncio entre eles era carregado de algo inevitável. Eu tenho medo, confessou Maria. Medo de acreditar e cair outra vez. Ele estendeu a mão, mas não a tocou. Então não caia sozinha, disse. Se cairmos, Maria fechou os olhos por um instante. O coração dela começava a aceitar algo que a razão ainda temia. Mas o destino ainda guardava uma última prova. E nem todos aceitariam aquele amor nascer. O retorno à propriedade foi silencioso. Maria observava a paisagem pela janela da carruagem, os filhos adormecidos ao seu lado. O julgamento havia terminado, mas dentro dela ainda havia batalhas sendo travadas. Pela primeira vez em muitos anos, a justiça estivera do seu lado, e isso assustava tanto quanto aliviava. O barão caminhava ao lado da carruagem, recusando-se a entrar. Era um gesto simples, quase simbólico, mas dizia muito. Ele não queria parecer acima dela, não mais. Quando chegaram, Maria pediu para conversar. Sentaram-se sob a grande árvore do jardim, onde a antiga baronesa costumava passar as tardes. O lugar guardava memórias, mas agora respirava algo novo. Eu pensei em ir embora, disse Maria sem rodeios. Muitas vezes, o barão assentiu. Eu sei. Aceitar sua ajuda, seu sentimento, significava mudar quem eu sou. Ele a encarou. Ou permitir que quem você sempre foi sobrevivesse. Ela sorriu, triste. Eu vivi tempo demais apenas resistindo. O vento balançou as folhas. Eu não prometo esquecer o que aconteceu, continuou Maria. Nem fingir que não doeu. Não peço isso, respondeu ele. Só peço a chance de construir algo diferente. Ela respirou fundo. Então não me coloque abaixo de você, nunca, jamais, ele respondeu com firmeza. Se ficar, será ao meu lado. Maria fechou os olhos. Pensou nos filhos, no barraco, na fome, no fogo, no tribunal. E escolheu. Eu fico. O barão sentiu as pernas fraquejarem, mas não a abraçou de imediato. Respeitou o tempo dela. Os dias seguintes trouxeram mudanças reais. Maria assumiu a administração da casa junto ao barão. Os criados aprenderam aos poucos que ali não havia mais espaço para desprezo. As crianças ganharam risos, saúde, futuro. Certa manhã, o menino perguntou: "O senhor vai embora algum dia?" O barão se ajoelhou. "Se sua mãe deixar, eu fico para sempre." Maria observava da porta com os olhos marejados. Meses depois, numa tarde simples, sem luxo nem convidados importantes, o barão fez seu pedido. Não houve joias, nem promessas vazias, apenas verdade. "Não posso mudar o passado", disse ele, "mas posso honrar cada passo do nosso futuro." Maria segurou as mãos dele. "Então, caminhe comigo, não à frente, nem atrás. Ao lado", ele respondeu. E assim foi. A ex-empregada injustiçada tornou-se senhora do próprio destino. O barão viúvo deixou de ser apenas um homem poderoso e tornou-se um homem justo. E naquela casa, onde um dia houve acusação, fogo e dor, nasceu algo mais forte que tudo isso. Uma família, um amor construído não sobre riqueza, mas sobre verdade, respeito e redenção. Se você chegou até o final dessa história, me conta nos comentários de onde você está nos ouvindo agora. Uma história triste, mas com um final feliz. Pode tocar corações em qualquer lugar do mundo. E se você gosta desse tipo de história, já se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas.